Então, pessoal, boa noite aí. A ideia aqui é a gente fazer essa live para retirar dúvidas daquelas pessoas que estavam interessadas no método técnico orientado, entraram no carrinho, mas não finalizaram, e retirar as possíveis dúvidas aí para vocês finalizarem e levarem esse método que é super interessante. Então, eu vou começar aqui com algumas perguntas que já são frequentes. Mandaram aí as perguntas e acredito que essa pergunta pode ser pergunta de alguns. A gente já mata um monte de pergunta. E depois que eu fizer essas perguntas, né, e responder aqui, claro, aí eu vou abrir o chat aí para vocês poderem perguntar aí e a gente discutir aqui, eu conhecer um pouco aí da galera que está interessada. Vamos lá então. Ó, primeira pergunta aqui, as dúvidas mais frequentes aqui, ó. Por que eu estudo, mas na prática ainda travo? Então, quando eu falo estudar e adquirir conhecimento, a ideia aqui não é só estudar e acumular mais conhecimento, porque às vezes você acumula conhecimento, mas não consegue concatenar as ideias, organizar as ideias. E o método ele traz justamente isso. É você organizar esse conhecimento para que você possa atuar dentro da área. E você que é iniciante, você já vai pegar o conhecimento organizado. Então, assim, é tanto para o iniciante quanto aquele que já atua. Então, a ideia aqui é que você atue, se você já tem conhecimento, atue com organização. E se você não tem, você já vai pegar um conhecimento organizado e vai entender o passo a passo para você deslanchar na carreira e você aí que já atua, melhorar mais ainda o seu nível. Então é isso, o método ele vai te dar o caminho. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Qual é hoje o maior desafio para crescer na indústria? Ou o que eu preciso para crescer de verdade? Boa pergunta. Qual que é o desafio? O desafio hoje é você executar e executar com excelência, mas para isso você precisa organizar suas ideias. E o método traz exatamente isso. Ele traz uma organização de como você vai atuar dentro em campo. Como você vai aplicar, se você já conhece, já tem esse conhecimento, como você vai aplicar esse conhecimento. Agora, se você não tem, você já vai pegar esse conhecimento já de uma forma como deve aplicá-lo. Então, assim, é como se diz, ele indica o norte para você. Então, assim, crescer dentro da indústria tem um método para crescer. E eu juntei tudo isso e coloquei nesse método técnico orientado, que desde 96 eu vim trabalhando em indústrias aí e chegou um momento que eu disse, gente, eu tenho que colocar isso em prática, porque está dando certo. Todas essas ideias que eu ia colocando em prática, fazendo teste ali no campo, eu peguei, poxa, e toda empresa que eu passei, eu coloquei as ideias em prática do meu método e realmente o sucesso foi fato, porque ali eu consegui trabalhar, consegui mostrar meu serviço e consegui me destacar. Então o método ele faz isso com você. Se você tem conhecimento, ele te diz assim, ó, faz dessa forma. Se você não tem, ele fala assim, ó, o conhecimento está aqui, você faz dessa forma. Então o método ele vai indicar, vai te dar seta aí, vai mostrar o caminho das pedras. Vamos lá, para você crescer na indústria, que é o que todo mundo quer. Você quer crescer, ser reconhecido. Quem não quer, né? Se você já trabalha nisso, faz o melhor, adquira o método e seja reconhecido. Vamos lá. Outra dúvida aqui, ó. Não tenho experiência. Isso é para mim? E se eu não conseguir aprender? Então, isso é exatamente para vocês. Ó, eu comecei lá em 96. Imagina assim. Cara, eu dava tudo para ter esse negócio aí. Porque lá eu cheguei cheio de dúvidas, eu cheguei assim assustado. A indústria para mim tudo era muito muito novo. Então assim, a gente assusta com coisa nova. E até hoje ainda assusto com coisa nova. Não vou dizer para vocês que às vezes a gente fica, ó, hoje, quando eu tô como eu tô como especialista, quando eu chego nos lugares, eu já chego ali, as pessoas já não conseguiram resolver o problema. Imagina a pressão. Eu cheguei ali para resolver um problema que várias pessoas já não conseguiram. Então, assim, medo. Claro que a gente tem medo. Mas a gente tem que entender que o método ele vai te destravar exatamente nisso. Eu coloco ali ó, em prática o meu método e daí a pouco eu já estou à vontade dentro daquele cenário para navegar ali, entender aqui e ali, isso aqui, aquilo outro. E daqui a pouco eu já estou entendendo toda a dinâmica para chegar numa solução. Então, assim, é muito dinâmico e muito objetivo o método. Então, assim, você que não tem experiência, é para você. Você já vai adquirir o conhecimento já com tudo ali, ó, certinho, passo a passo. E se eu não vou conseguir aprender, claro que vai conseguir.
Todos nós somos passíveis de aprender. Eu ainda estou aprendendo. A gente aprende a cada dia. E às vezes, Marcos, mas como que eu vou te ensinar alguma coisa? Claro que vai. Às vezes tem coisas, o conhecimento ele é uma via de mão dupla, ele vai e vem. Então eu entendo dessa forma. Então a gente está sempre aprendendo. E o método é uma forma de destravar o seu conhecimento. Se você já tem, e se você não tem esse conhecimento que quer adquirir, você vai adquirir ele, ó, passo a passo, já tudo certinho. Vamos para a próxima aqui? Vamos lá. Já tenho experiência. Acabei de falar aqui. Isso ainda me ajuda? Claro que te ajuda. Imagina se já tem 80% aí do que você precisa. Você já tem o conhecimento. Agora você só precisa do método para te direcionar. Para você voar. Ó, e pro próximo nível. Mas já estou no nível alto para melhorar cada vez mais. Melhorar sua autoestima, melhorar você diante dos seus colegas, melhorar você diante da sua gerência. Quem não gosta de ser reconhecido? Todo mundo gosta. Eu gosto de ser reconhecido. E principalmente quando você faz um trabalho de excelência. Cara, que legal você ser reconhecido. Nós que trabalhamos dentro de indústria, é muito bom, cara. Você, parabéns, Marcos, você fez um excelente trabalho. A gente estava com esse problema, estava perdendo produção e agora a gente vai conseguir produzir e produzir com qualidade. Isso é muito bom. Isso é bom para o profissional que se dedica, aquele profissional que quer se destacar. E assim, eu falo destacar para você mesmo, porque isso é bom para a gente. A gente estuda tanto, a gente dedica tanto, então a gente merece um reconhecimento naquilo que a gente faz, quando a gente ama aquilo que faz. Então vamos lá, a próxima pergunta aqui é... não tem mais pergunta. Tem uma pergunta aqui, interessante essa pergunta. Vale a pena? O que tem dentro do método vale a pena? Aí eu vou te falar uma coisa. O que tem dentro do método vale muito a pena. Porque isso aqui, ó, não é uma grade comum. Isso aqui, ó, é uma sequência de evolução. Então, se você dá uma olhada no slide aí, você tem fundamentos, depois você tem aí a questão de aprender a interpretar. E depois que você aprende a interpretar, você vai conectar tudo ao processo ali, todas as variáveis dentro do processo. E depois que você conecta tudo isso, no final você vai mudar de nível, porque você vai mudar de mentalidade. E a realidade é essa. Dentro da indústria, a gente quer mudar de nível. Eu chego num nível aqui, eu quero ir para um próximo nível. Esse nível pode ser nível de conhecimento, nível de salário, isso pode ser nível de função. É um nível. O nível é seu. O método é meu. Então, assim, você vai adquirir esse método, você vai partir para o próximo nível. A ideia é essa. Então, assim, vale muito a pena. E se você olhar aí, dar uma olhadinha aí no slide aí, você vai ver que é uma coisa que vai numa sequência. É a sequência lógica. E lá no final, você vai virar uma pessoa de excelência ali naquilo que você faz. Entendeu? Então, a ideia é essa. Vamos para a próxima pergunta. Dúvidas. Ok, aqui, ó. Dúvida frequente. Isso funciona mesmo na prática? Todo mundo, mas Marcos, isso funciona na prática? A situação de campo aqui bem tranquila, que a ideia aqui não é entrar na área técnica aqui, mas é para mostrar aí, por exemplo, o sensor de pressão do tubo de Bordeaux, o ponteiro dele não volta para o zero. O que a maioria faria no caso? Uma reação comum. Isso aqui eu estou dando um exemplo simples, gente. Ele ajustaria ou até trocaria esse equipamento. Mas a abordagem correta é você entender a causa, né? E entender o contexto todo antes de agir. Fazer um passo a passo, entender todo aquele conglomerado ali. Eu estou falando de um transmissor de pressão aqui, um sensor de pressão, mas isso aí você engloba todo um processo. Imagina um processo que é bem complicado, onde você tem que atuar ali e, dependendo da resposta que você for dar, vai parar ou não a fábrica. Então vamos pensar nessa magnitude. Então isso é desde o simples até o mais complexo. Então é bem legal isso aí, você entender esse passo a passo. E é isso que eu mostro para você. É um passo a passo. Você tem que concatenar as ideias, juntar as ideias ali e falar assim, poxa, eu já vou para ali para uma questão que eu fui chamado já mais ou menos ali sabendo o que está acontecendo. Vou fazer isso. E diante disso, problemas de instrumentação são infinitos. Mas você já tem uma ideia. E você tendo uma ideia, você já chega mais seguro. E quando você chega mais seguro, você se posiciona melhor. E você tem mais confiança e as pessoas, esse cara tem confiança. Então é isso, a ideia do método é levar você a um patamar diferente para você chegar com confiança e resolver os problemas dentro da sua planta. A próxima pergunta aqui, ó. Tem aqui, ó, dúvida frequente, só para completar aquilo que eu estava falando lá sobre aquele problema que eu trouxe. Aí você vai aqui, ó, o análise do método técnico aqui, ó, ele pega o quê? Ele pega o processo, a variável, a medição, ele pega o sinal e chega na decisão. Então o que é? A situação. Entendemos o que está acontecendo. A gente entende, chega ali, analisa, entende. A hipótese, analisamos coisas possíveis. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Então você já tem um mapa mental. Teste, você testa, investiga, você procura ali a causa, o que está acontecendo. E no final, você vai confirmar e comprovar com clareza e com evidência. Então quer dizer,
é um passo a passo. A ideia aqui é você fazer uma coisa assim, uma coisa estruturada. Porque às vezes você chega ali naquela loucura e vai atacando coisas que não faz sentido. Então, quando você pensa estruturado, você tem um pensamento sistêmico de todo o processo, com certeza o sucesso é o norte, é o fim de tudo isso aí, de todo mundo que faz. E com o método, é isso que você vai fazer. Ele vai te esclarecer, ele vai te levar a um outro nível de interpretação de todos os problemas possíveis que você pode enfrentar na sua planta. Ah, Marcos, mas funciona mesmo esse negócio? Você fala tanto assim desse método. Gente, funciona. Funciona. Por quê? Porque eu passei por isso, eu vivi isso, e eu não ia estar trazendo uma coisa aqui para vocês que eu não tivesse vivido. Então, assim, funciona porque eu sou prova viva disso. Então, assim, eu experimentei. Quando eu comecei a ter noção disso, eu comecei a experimentar isso em todas as áreas que eu passava. E é de chegar assim, uma loucura de que as pessoas assim, não, eu não quero que tire o Marcos da minha área. Quando eu trabalhava na sua área, não quero, deixa ele aqui, por que vai tirar ele e tal? Tá atendendo a gente bem, então, para me passar para outra área tinha que ter uma justificativa muito boa. Ah, porque você é um melhor e tal. Não, é porque tem método. Para atendimento de cliente tem método. Claro que você tem que ter o conhecimento. O método traz conhecimento para aqueles que estão iniciando e o método também ele estrutura toda o conhecimento que você já tem, se você já tem conhecimento. Então a ideia é essa, tem um passo a passo. Isso funciona muito bem. Vamos para a próxima pergunta aqui. Não tem pergunta, mas agora tem pergunta de vocês. Chegou a vez de vocês, eu vou conhecer as dúvidas de vocês e conhecer um pouco o momento de vocês, que você está aqui. Então, está aberto o chat para vocês perguntar, fica à vontade. E eu estou aqui para responder dentro do possível aquilo que vocês me perguntarem. Vamos lá? Pode abrir o chat aí. E estou aguardando, ansioso para responder. Então, pessoal, eu vejo que aqui não chegou nenhuma pergunta no chat, mas se vocês tiverem perguntas, mande no grupo. Acredito que quem entrou aqui deve estar no grupo lá, do WhatsApp, que eu vou responder essas perguntas com todo o prazer. E a gente trocar uma ideia. Então, ficar mais próximo aí para vocês entenderem essa questão do método técnico orientado. O que é isso, Marcos? É um negócio bem interessante que pode mudar você de nível. Basta você querer. Então, finaliza aí. E leve esse método para casa para você mudar de nível. Um abraço e até a próxima live.